Eu olhei e falei, mas é uma boa notícia, né? É muito bom. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero dar uma outra boa notícia. Lembrar você que em Cristo nós somos um. É por isso que a gente está aqui. Juntos nós somos um. Esse é o tema da nossa série de reflexões ao longo desse mês. E para alguns parece chover no molhado. Dizer que em Cristo nós somos um, dizer que em Cristo nós temos comunhão, ou falar sobre a unidade da igreja. Porque especialmente quando a gente está aqui no ambiente do culto, a gente vive essa unidade de uma forma simbólica, ilustrativa e importante. Já ouvi muita gente questionando assim, né? Essa história de ficar lá na igreja, se abraça, você fala que ama o irmão, que falsidade é essa? A gente não ama nada, você nunca viu aquela pessoa na vida e tal, e eu entendo isso, mas tem um espaço para esse exercício, tem um espaço para essa reflexão, e o culto é isso, o culto ele extrapola a realidade, ele é um convite a gente sair da realidade e experimentar algo novo, diferente. Quando a gente olha para a literatura apocalíptica, na Bíblia, eram textos litúrgicos para o culto. E ele sempre vai falar de coisas que estão assim, acima da realidade, né? Há sempre muito além, assim, né? Tudo muito diferente, tudo é muito longe daquilo que a gente enxerga, vê e consegue até considerar, né? Tanto que o João vai descrevendo a visão dele assim, eu vi algo como se fosse, como se parecesse, ele nunca afirma, ele fala, é tão diferente isso aqui que eu não sei descrever, mas parece algo mais ou menos assim, né? Por isso refletir sobre vida em comunidade e sobre unidade é muito importante, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, Efésios 4, na semana passada nós lemos os 3 primeiros versículos, e hoje nossa reflexão se baseia no verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Louvado seja Deus pela sua palavra. A gente vai ficar no capítulo 4 também nos próximos domingos, viu? Então já um convite para você permanecer, e se você não estava aqui no domingo passado, você pode procurar lá no nosso canal no YouTube, tá? A primeira mensagem da série. Há um só corpo e um só Espírito. Paulo, ele vai falar sobre unidade nesse capítulo e como ela acontece. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a nossa identidade em Cristo, como essa comunhão se fundamenta em Cristo e como ela acontece na prática. Ele vai sugerir 4 virtudes, lembram? A humildade, a mansidão, a longanimidade e o suporte. Humildade, mansidão ou docilidade, a longanimidade ou paciência e o suporte. Ele vai dizer, olha, façam isso, e isso vai promover comunhão. E aqui ele vai dizer por que isso é importante, porque há um só corpo, e aí ele está se referindo à realidade espiritual da igreja, porque quando a gente olha para a realidade da igreja, parece que o corpo de Cristo é esfacelado. A quantidade de igreja que tem, de placa de igreja, de denominação, de correntes, de vertentes, desdobramentos, tem de tudo. E a gente vive essa crise daquilo que nós chamamos de igreja militante ou triunfante, ou igreja visível e igreja invisível. A igreja triunfante e a igreja invisível é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus, ela nunca se divide, nada atenta contra ela, ela é viva, ela é vitoriosa, nela não tem problema, não tem mentira, não tem fofoca, não tem rolo, não tem bagunça,
É uma maravilha a igreja invisível. A igreja visível ou a igreja militante, eu não preciso nem dizer, né? Começa com a gente aqui. Somos os primeiros da fila. Começa com a gente. A gente não se entende, a gente não combina, a gente não concorda, a gente discorda. Como é que a gente pode afirmar que somos um? Como é que nós podemos afirmar uma comunhão em Cristo, em meio a tanta diversidade? Isso dentro de uma mesma comunidade local, tá? Eu não estou nem pegando, não estou nem saindo da porta para fora, pegando outras igrejas, outras denominações, outras correntes teológicas, que são totalmente opostas à nossa. Como é que a gente pode falar de uma comunhão? Como é que a gente pode falar de unidade? E isso é um grande desafio, porque há um mito. Primeiro, de que a unidade é concordância com tudo. Se somos um, a gente concorda em tudo. E a realidade não é essa. Nós não concordamos com tudo. A gente não precisa de muito tempo, em poucos segundos, a gente vai perceber divergências aqui, de opiniões, de perspectivas, de posições, divisão de mundo. Como é que faz? Vamos pôr um fiscal na porta da igreja ali? Só vai entrar quem pensa igual a gente, quem se veste igual a gente, quem fala igual a gente, quem vai nos mesmos lugares que a gente vai. Isso não é igreja. Isso é a expressão desse mundo caído. Um outro mito é de que a unidade, ela é fácil, é simples. Basta a gente orar, basta a gente cantar sobre unidade. E na verdade não é assim, a unidade é difícil, porque você precisa conviver com as pessoas, com pessoas que são diferentes de você, pensam diferente de você, discordam de você. E como é que vai ser? Como é que você vai conviver com alguém que discorda de você? Ou de que a unidade é só nós concordarmos teologicamente. Todo mundo pensa a mesma coisa teologicamente. Somos uma igreja reformada, presbiteriana independente, temos limites teológicos, doutrinários bem claros. E aí todo mundo se encaixa nesse quadradinho aqui. E a verdade não é essa. Porque isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. É óbvio que existe um mínimo, né? Existem princípios mínimos, existem acordos mínimos que a gente faz para a convivência. Eu tive um professor e ele era da nossa denominação. Foi estudar num seminário que ensinava uma teologia totalmente diferente da nossa. Um seminário no qual eu estudei também. E ele passou lá todos os anos, se formou. Quando ele se forma, ele volta para ser examinado pelo presbitério. O presbitério começa a fazer perguntas para ele, e ele responde tudo o contrário do que a nossa igreja crê. Então, uma das questões lá foi o batismo. Ele saiu do seminário convicto de que ele não deveria batizar crianças e não deveria batizar por aspersão. Aí no presbitério, o pessoal olhou para ele e falou: olha, a gente precisa te avisar uma coisa, você está na igreja errada. Então assim, a gente pode ter divergências, mas tem questões que são identitárias para a gente. Não vai bater. No Conexão, a gente sempre conversa com o pessoal sobre isso. Quando a gente vai falar sobre as nossas doutrinas, né? Eu digo, olha, nem todo mundo concorda com a gente. E você não precisa concordar com tudo isso aqui.
Só preciso te alertar duas coisas. Primeiro, você não pode esperar ouvir outra coisa aqui, senão isso. É isso que você vai ouvir aqui. Somos presbiterianos, somos aliancistas, somos reformados, essas coisas nos definem. Então você não vai ouvir outra coisa aqui. Segundo, você não pode ensinar outra coisa aqui. Porque senão é confusão. Confusão. Então, se você consegue conviver com a gente, nos aceitar do jeito que a gente vai embora. A gente te aceita do jeito que você é também. Se tiver em paz para você, está tudo ok. E a gente segue firme. E tem sido assim. Tem sido assim. Como é que a gente vive a comunhão então? Quando você investe em relacionamentos nessa comunidade, você está promovendo a unidade. Quando você supera diferenças por causa de Cristo, por causa da nossa identidade em Cristo, que a gente conversou na semana passada. Você olha para o seu irmão, você percebe que ele pensa diferente de você, ele age diferente, vocês não concordam em algumas coisas, mas tem uma coisa que vocês concordam: Cristo. E é só isso que basta. Porque a unidade da igreja foi conquistada por Cristo. Você promove a unidade quando você serve nessa comunidade. Nós assumimos compromissos agora há pouco com a Catarina e a família. E o compromisso de tornar esse ambiente apropriado para a Catarina crescer amando a Deus. Uma das implicações disso é que nós precisamos servir lá no infantil, abençoando as crianças. Porque a gente fala assim aqui, mas na hora do vamos ver, não é comigo não. Vamos acolher a Catarina? Vamos, então vamos lá. Ah, não, aí não. Então, quando você serve na comunidade, você está promovendo a unidade. Quando você procura as pessoas certas para resolver desavenças, decepções, frustrações, você está promovendo a unidade. Porque o mais fácil é quando a gente está desapontado, frustrado, a gente vai falar com um terceiro aqui. Você viu o que aconteceu? E a gente não fala com a pessoa, a gente não vai lá resolver. A gente fica jogando as coisas para baixo do tapete. Fingindo comunhão, fingindo unidade. E na hora do vamos ver, aí a gente não consegue sustentar, porque fica muito difícil. Então, quando você é honesto, transparente, autêntico, verdadeiro, você promove a unidade. Eu digo sempre aqui, você vai se decepcionar nessa igreja. É a única certeza que eu tenho. Isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente está aqui. É só por isso. Não é nenhum problema grande, não. A gente está aqui. E nós somos passíveis de falha. E quando falha, a gente precisa consertar. É assim que a gente resolve. Não é falando mal do irmão, não é mudando de igreja, não é brigando com todo mundo. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Há um só corpo. Se decepcionou com essa igreja? Quer ir para outra igreja? É seu direito constitucional. Você pode ir para onde você quiser. Você não está preso aqui. Mas vou te avisar. Saiu daqui sem tratar, você vai amargar esse problema lá. Eu não estou jogando praga, não é isso não. É assim. Resolva. Se for sair, resolva. Se resolveu e não deu para ficar, tudo bem. Mas vai resolvido. Vai resolvido. A questão é que a gente vai atentando contra a unidade. Em pequenas coisas, pequenos atos.
pequenas decisões, vamos nos afastando dos relacionamentos, do serviço, da comunidade. Quando você se dispõe a estar numa célula, você está promovendo a unidade, porque ali é um espaço de viver o Evangelho e viver a comunidade. Quando a gente não faz isso, a gente começa a buscar aquilo que a gente conversou um pouco na semana passada, os nossos próprios direitos, sabe? E quando a gente começa a lutar pelos nossos próprios direitos, vai ficando insustentável. Nosso bem-estar, nossa felicidade, nossa comodidade, nosso conforto, nosso espaço, nosso lugar. Isso gera confusão para a gente e para os outros. E eu penso que Paulo, no final da sua vida, ele diz: eu combati o bom combate. Se tem o bom combate, quer dizer que tem um combate que não é bom. E a gente precisa aprender a discernir batalhas de batalhas. Tem batalha que a gente precisa entrar, comprar e brigar até o fim. Tem batalhas que não vale a pena. Não vale a pena. Há um tempo atrás eu fui a um velório. E fui assim, profundamente impactado nesse velório. Não foi por nada que alguém falou, pela situação assim. O velório de uma pessoa que juntamente com sua família tinha gerado uma confusão danada na igreja. Aquele pessoal da reta doutrina assim, e compraram uma briga homérica com todo mundo. O resultado, saíram da igreja. E quando eu cheguei, olhei o corpo ali, no caixão, fiquei pensando, vale a pena? Olha o nosso fim, é isso aqui. É isso. A gente machuca, a gente sai machucado, o que é que a gente ganha? O que é que nós ganhamos? Então aprenda a escolher suas batalhas, lute por aquilo que vale a pena, que vai chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar, valeu, combati o bom combate. Quando Paulo fala da unidade, ele está falando daquilo que nós chamamos de marcas da igreja. Os pais da igreja vão nos dar aí alguns princípios, um deles é esse. Eles vão dizer que a igreja tem 4 marcas. A igreja é una, santa, católica e apostólica. E se te bateu um desconforto aí, calma. A unidade foi conquistada por Jesus na cruz. Ele fez de nós um só corpo, uma só família, um só povo. A santidade, por causa da sua morte e ressurreição, vencemos o pecado. E Ele nos apresenta como igreja santa, uma noiva imaculada. A catolicidade não tem a ver com a igreja católica apostólica romana. A catolicidade tem a ver com a universalidade. Se católico te incomoda, você pode usar universal. E se universal te incomoda, aí eu não sei o que você vai fazer. Você tem essas 2 alternativas aí. E a apostolicidade tem a ver com o avanço da igreja e do reino de Deus sobre a face da terra. Essas 4 marcas, isso distingue a igreja. A unidade distingue a igreja. E nós nos esquecemos daquilo que Jesus fez. Não só daquilo que Ele fez na sua morte e ressurreição, nos tornando um, mas de que essa foi uma oração de Jesus. Abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 17.
a partir do verso 20, João 17, 20, minha oração não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um com o Pai. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós. Percebe essa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus podia pedir um monte de coisa para a gente, porque a gente, diante de Deus, a gente precisa de tudo. A gente é só necessidade diante de Deus. Não tem um hino que a gente canta? Careço de Jesus. E o refrão vai falar isso. De ti, Senhor, preciso todos os momentos. Mas na sua oração, Jesus faz um único pedido. Ele fala: Pai, peço que eles sejam um. Um. E por quê? Para a gente viver felizes para sempre, família doriana. Tem um propósito, para que o mundo creia. Para que o mundo creia que Jesus é o enviado do Pai. E se o mundo não está crendo, é porque nós não somos um. A unidade na igreja visível tem sido maculada pelo nosso egoísmo, pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia, pelas nossas manias, pelas nossas invencionices. E deveria ser simples. A gente só deveria ser um. Em Cristo. O que nos une não é a teologia reformada. O que nos une não são os símbolos dessa logomarca. O que nos une é a cruz de Cristo. Jesus orou por mim e por você, para que fôssemos um. Mas nos evangelhos acontece algo muito interessante. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo? O demônio é mais crente que a gente. Porque quando ele vê Jesus, ele presta culto. Quando ele vê Jesus, ele se curva e reconhece a grandeza, a majestade. Se ajoelha e faz uma afirmação: o que queres comigo? É uma indagação, mas a afirmação dele: Jesus, filho do Altíssimo. Ele podia falar para Jesus: sai daqui, seu Zé Ninguém, quem que você acha que você é aqui? Mas ele se prostra, ele se curva. Talvez eu e você, a gente tenha dificuldade de fazer isso. Um demônio no nosso culto sairia muito melhor que a gente. Porque a gente, ainda mais presbiteriano independente, a gente é todo engessadinho, né? Todo formalzinho, todo litúrgico.
Só levanta no momento que tem que levantar, só senta no momento que tem que sentar. Se ninguém levanta a mão, a gente fica assim, fingindo nada e tal. Para a gente está tudo bem. E quem está aqui na igreja já faz tempo, sabe que a gente não é apegado a essas coisas, né? A questão não é o culto que a gente presta. A questão é quem nós somos. Porque ele continua e ele fala para Jesus: rogo-te por Deus que não me atormentes. Veja que ele não tem problema nenhum com o poder e a majestade de Jesus. O problema dele é com a vontade de Deus. O Senhor é Jesus, é Filho do Altíssimo, você já tem tudo, cuida da sua vida e me deixa aqui. Não se intromete na minha vida, não me atormente, não me atrapalhe, não me incomode. É assim que a gente afronta a unidade da igreja. Quando a gente é muito crente para adorar Jesus, mas pouco submisso à vontade de Deus. Quando a gente reconhece o poder de Deus, maravilhas, tudo, mas não nos curvamos diante da vontade soberana do Pai. E aí Jesus faz uma pergunta. Jesus é um mestre das perguntas. Qual que é a pergunta que Jesus faz? Verso 9, então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E a resposta do demônio é: meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. O demônio diz: nós somos muito. O que é que Jesus pede na sua oração? Que eles sejam muitos? Que eles sejam um. Que eles sejam um. A gente está muito preocupado em sermos muitos. A gente está muito preocupado em ser muita coisa. A gente está muito preocupado em ser muito grande. A gente está muito preocupado em ser muito apoio. E nos esquecemos que a oração de Jesus é para que sejamos um. Tem muito relacionamento se perdendo. Porque ao invés de serem um onde estiverem, nós queremos ser muitos no mesmo lugar. Qualquer ajuntamento que tem um monte de gente, a gente já sacramenta a bênção de Deus. Não é assim? Como é que foi o evento lá? Foi uma bênção, estava lotado. Porque não é sobre a vontade de Deus. É sobre sermos muitos. Tem muito casamento sendo ameaçado. Tem muita família sendo ameaçada. Porque ao invés de sermos um, nós estamos preocupados em ser muitos. É muita gente, é muita cabeça, é muita coisa. Quando na verdade a gente só deve ser um. Só um. Ao longo da história, a igreja foi ameaçada por muitos movimentos. Muitos. Em movimentos que se propagavam assim: nós somos muitos, se impunham pelo tamanho, pela vontade da maioria, ainda mais para a gente, presbiterianos, né? A gente resolve tudo democraticamente, vai ter assembleia daqui 2 semanas, decisão pela maioria, né? A gente valoriza isso. A questão é se a maioria está se curvando diante da vontade de Deus.
durante séculos, a igreja sempre foi ameaçada e infiltrada com movimentos. No início do século passado, a igreja, especialmente na Europa, foi invadida por um movimento chamado positivismo. E o positivismo invadiu as igrejas de um jeito ameaçador mesmo. Tanto que um dos teólogos que eu mais gosto, que é o Calbart, foi uma importante voz na luta contra o positivismo. E há 20 anos atrás, estudando o movimento e lendo Calbart, na minha ingenuidade, eu falava assim, Calbart já ultrapassou isso aí, já venceu isso. A gente não precisa se preocupar. No Brasil, não foi tão forte essa influência, foi mais política, né? O Brasil foi o único lugar no mundo no qual o positivismo se tornou religião. Desapareceu enquanto religião. Foi lá da época do Império, eles foram responsáveis pela proclamação da República, né? O grande movimento ali por trás. Os dizeres da nossa bandeira, ordem e progresso, são princípios do positivismo. Na verdade é ordem, amor e progresso. Mas eles acharam que amor ali não era um negócio muito másculo assim, né? Então eles tiraram o amor, suprimiram e deixaram só ordem e progresso, um negócio mais de macho, né? Mais de homem assim, né? E o movimento positivista, na verdade, ele foi reinventado nos últimos anos. Foi repaginado. E invadiu as igrejas mais uma vez. Não mais como positivismo. O que a gente tem chamado de teologia coaching. É um evangelho sem cruz, sem graça, sem arrependimento, sem transformação, sem mudança. Mas eles apelam para os números, que são suntuosos. Nós somos muitos. Somos muitos. E em muitos eles ameaçam. Tem invadido as igrejas no Brasil recentemente um movimento para resgatar a masculinidade. Você, homem, que está se sentindo pouco homem, aí, ó, oportunidade. E eles se apresentam como muitos. Somos muitos. É só gente crente, tá? Estou falando de gente crente. Gente crente. Paulo, quando escreve para a igreja, ele fala, toma cuidado, porque tem gente que está ouvindo doutrina de demônios. Ele não está falando isso para ímpio, ele está falando isso para gente dentro da igreja. E esse movimento tem invadido as igrejas. E quando chega assim, nós somos muitos, temos não sei quantos homens e tal. Um encontro de pastores recentemente, estava conversando, com um pastor relatando. Na igreja dele, esse movimento chegou, eles elegeram um conselho inteiro só desse movimento. Só podia ser presbítero quem fosse desse movimento. Não é sobre cruz, não é sobre reino, não é sobre unidade. É uma violência contra a unidade. E se você não é desse movimento, você é menos homem, tá? Fica esperto. Numa outra igreja, eles pegaram um ministério lá, que estava fraquinho, capenga no ministério, chegaram para o pastor e falaram, pastor, o ministério agora é nosso, nós somos muitos. Assumiram o ministério. Não é sobre vocação, não é sobre serviço, não é sobre ser parte. Eles vão todos uniformizados, com o uniforme do movimento na igreja. Somos muitos. Somos muitos. Essa igreja, ao longo dos 118 anos, quantas vezes, só eu, nos 30 e poucos anos que estou aqui, já vi pelo menos 3 ou 4 vezes isso acontecer aqui. Surge um movimento de Deus, uma bênção, mas vai se impondo pela força.
vai se organizando politicamente, vai entrando pelos cantos, pelas brechas, e vai cooptando o coração das pessoas. E quando vê, ataca a unidade da igreja. Não é sobre os movimentos em si, os movimentos são bons, são coisas boas, não tem ninguém fazendo nada errado. Mas é o nosso egoísmo, a nossa soberba, nosso poder de persuasão. Aí a gente vai, recomeça, e vamos. Aí dali a pouco vem outro. E começa a dividir. Entre ungidos e não ungidos, capazes e não capazes, bons e ruins. Nos últimos anos a política fez isso com a gente. A unidade da igreja foi assolada, devastada pela política. E prepare-se. O que vem pela frente é jejum e oração para suportar. Prepare-se. A igreja tem sido o alvo preferido. E não é sobre a sua opinião política. Sua opinião política, você tem todo direito. Está tudo bem. A questão é que eles querem dominar. Nós somos muitos. Mas Jesus disse que nós temos que ser um. A questão é, quando Jesus perguntar qual é o seu nome, o que é que você vai responder? Qual vai ser a sua resposta? Vai dizer, somos muitos. Sou parte da maioria aqui, ó. Comigo. Ou você vai reafirmar a unidade da igreja? Eu sou quem sou em Cristo. Porque Ele me comprou. Eu sirvo a Ele. E Ele me colocou nessa comunidade, nessa família, nesse povo. E aqui nós somos um. Aqui nós somos um. Deus te colocou numa família com gente diferente de você. E talvez você até ore e peça para Deus assim, Deus, o que eu fui fazer? Onde eu fui cair? A gente não se entende, a gente não combina, não bate, eu já tentei, já fui. Tem que lembrar, vocês são um. Começa daí. Não começa das diferenças, começa da unidade. A unidade é o princípio. Vamos ficar em pé para a gente cantar, reafirmando essa verdade nos nossos corações.